Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago um vlog muito especial da MLV 2022. O Vitor Almeida, do canal Geek Freak, ele sempre faz maratonas temáticas de verão e de inverno. E assim, gente, eu amo participar, já faz aí, eu acho que uns 3 anos que eu participo, e eu gosto muito porque incentiva aí a leitura, principalmente nesse período, geralmente de 2 semanas, que é período que vai a maratona. E nesse ano, a maratona literária de verão vai ser sobre revolução. Então, existem aí 6 divisões, cada uma liderada por um booktuber, e cada divisão é basicamente aí um grupo que vai estar lutando contra um sistema governamental distópico. E você pode escolher, né, participar de algum deles, e eu resolvi participar da divisão Hacker. E a maratona começou hoje, no dia 8 de janeiro, e vai até o dia 22. E é muito interessante porque essa maratona é um pouquinho diferente. Ela não tem TBR. Então, não tem aquela coisa de você já separar os livros para ler durante a maratona. Porque existe, né, uma central de missões. Depois que você cumprir a primeira missão, aí você recebe a segunda. E aí, quando você cumprir a segunda, você recebe a terceira e por aí vai. E eu já cumpri a primeira missão, que é ler um livro que se passe no nosso mundo, mas que tenha elementos mágicos, elementos fantásticos. Então, eu acabei lendo Dissolving Classroom, do Junji Ito. Gente, este é um mangá que realmente se passa, né, no Japão atual. E a gente vai ter aqui 2 irmãos muito estranhos, que onde eles vão acontecem aí grandes tragédias em que pessoas começam a derreter. Amei, tá? Foi maravilhoso. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês das ilustrações bizarras do Junji. E eu adorei. Dei 5 estrelas. Foi o primeiro livro que eu li no ano também. Então, já comecei assim o ano com o pé direito, lendo algo que foi um 5 estrelas. E agora vou partir para a segunda missão. A segunda missão dos hackers é ler um livro que saia da sua zona de conforto. E aí eu fiquei pensando, e tem um livro que eu comecei a ler, mas que eu acabei não dando continuidade na época, e que eu vou voltar e vou ler agora, que é o livro do conforto, do Matt Haig, que é o mesmo autor de A Biblioteca da Meia-Noite, Um Garoto Chamado Natal, Os Humanos, que é uma ficção científica que eu tô lendo, que é muito divertida. Mas enfim, esse O Livro do Conforto, ele é um livro meio que de autoajuda, e não costuma ser o tipo de livro que eu leio. Não acho nada ruim quem lê, porque tem aquelas pessoas que não, porque livro de autoajuda. Não, gente, cada um lê aquilo que te agrada. Eu nunca fui muito chegada em autoajuda. Só que nesse caso, primeiro, eu estou lendo vários outros livros desse mesmo autor, então eu queria conhecer mais dele. E esse é um livro que ele vai contar, assim, com vários trechos de pensamentos do autor, de conselhos a respeito de coisas que ele passou. Você descobre logo no começo do livro, na introdução, que o autor, ele tem problemas de depressão, de ansiedade e por aí vai. E ele resolveu escrever esse livro sobre as coisas que ele foi aprendendo a partir dos anos, conforme a vida ia passando. Então você tem textos maiores, você tem assim textos que é uma linha, você tem listas. Eu confesso que tá me pegando bastante. Teve uma parte nesse livro que era um trecho que tá falando sobre progresso, sobre você produzir, sobre você seguir em frente. E aí ele fala uma coisa muito importante, assim, que ficou comigo, que é sobre como a gente tem essa coisa de que tudo precisa estar acontecendo rápido e a gente precisa estar indo e a gente precisa estar fazendo e a gente precisa estar aí avançando na vida. E aí ele fala que movimento não é progresso se você estiver indo na direção errada. E isso, assim, me atingiu de uma maneira, porque eu sou aquela pessoa que eu preciso estar o tempo inteiro avançando, atingindo objetivos. Eu preciso estar fazendo isso e aquilo, e eu preciso estar produzindo, eu preciso estar criando. E isso meio que me trouxe essa coisa de que não é assim, sabe? O tempo, é verdade, o tempo nosso é curto,
nesse mundo. Mas a gente também precisa aproveitar as coisas boas, aproveitar as coisas tranquilas, aproveitar um tempo pra gente mesmo. Então, eu tô gostando, assim, muito desse livro, gente, confesso. Conforme eu for aí lendo outras histórias durante, né, a maratona, eu vou aqui atualizando, porque eu realmente gostei desse sistema que eu fiz no meio do ano passado com a Maratona Literária de Inverno, que o tema foi Assassinatos na Biblioteca, em que eu fui fazendo um vlog. Aliás, eu acho que é o primeiro vlog desse canal, então eu achei muito divertido poder ir fazendo aqui as entradas, contando um pouquinho sobre o que eu tô lendo, sobre como que tá a maratona pra mim, se eu tô conseguindo fazer algum progresso, se eu tô lendo algum livro diferente, o que eu tô lendo. Conforme eu terminar este próximo livro e for pra próxima missão, eu volto aqui para conversar com vocês. Voltei! Hoje é dia 9 e terminei mais uma missão. Finalmente concluí o livro do conforto do Matt Haig. Assim, gente, eu acabei dando 4 estrelas, tá? Eu gostei, principalmente comparando com outras experiências que eu tive com livros de autoajuda. Eu gostei bastante desse. Ele não é perfeito, e também não fala nada que é, meu Deus, super extraordinário, que nunca foi dito antes. Não, não é isso. Mas o que ele fala aqui são coisas que fazem bem a gente lembrar, principalmente em momentos difíceis. Ele vai falar realmente aqui sobre todo o processo dele com depressão, síndrome do pânico, toque, ansiedade. E basicamente esse vai ser um livro que vai reunir aí muitos ensinamentos, muitas coisas que ele foi aprendendo com o tempo, que funcionam pra ele, que ele gostaria de passar para outras pessoas que também se veem aí no meio desses conflitos e distúrbios. E alguma dessas coisas realmente elas ressoaram em mim, sabe? Alguma dessas coisas elas vão ficar comigo por muito tempo. Coisas que, como eu disse, não foram novidades, mas que eu precisava ter em mente. Eu precisava lembrar disso. E em momentos, assim, inesperados, eu me peguei chorando, sabe? Do nada vinha assim, porque realmente aquilo que eu tava lendo tinha muito a ver comigo. Eu sentia que era pra mim. E tudo isso, lógico, porque é uma pessoa que tem vários distúrbios escrevendo pra pessoas que também têm. Eu só acabei não dando mais estrelas, porque eu acho que em alguns momentos ali muito pontuais, o autor se contradiz, mas eu também entendo que isso é uma condição humana, sabe? De você uma hora falar assim, olha, vai, faz e tudo mais, e na outra hora falar assim, não faça, fique na sua, entende? Mas, como eu disse, foi uma boa experiência. Acho que isso também tá me abrindo aí portas para ler outros livros desse tipo. E agora tem a terceira missão. A terceira missão é ler um livro que alguém que tem o gosto muito parecido com o seu amou, sabe? Tipo, um livro que foi recomendado por alguém que realmente ali tem um gosto literário próximo do seu. Gente, eu acho que eu vou unir o útil ao agradável, porque eu estou participando de uma leitura conjunta com a Gláucia, do Alegria Literária, e vários outros leitores, e nós vamos começar a ler A Biblioteca da Meia-Noite, também do Matt Haig. Porque assim, gente, muitos booktubers que eu acompanho, que tem o gosto parecido com o meu, eles acabaram colocando A Biblioteca da Meia-Noite aí na lista de favoritos do ano. Então, eu acho que vale a pena ler. Vou colocar sim, então, aqui na terceira missão. Com certeza vou acabar lendo um pouco mais rápido do que eu pretendia para poder ir, né, para uma próxima missão. Mas estou empolgada e achei, assim, bem interessante ter numa só maratona aí 2 livros do mesmo autor. Mas estou empolgada, vou começar a Biblioteca da Meia-Noite e depois eu volto para dar mais updates para vocês. Olá, leitores! Hoje é dia 10, aliás, 11, né, porque já passou da meia-noite. E desculpem estar assim, estou deitada aqui porque eu estou com uma dor, eu dei um mau jeito nas costas. E eu continuo dando um mau jeito nas costas, do nada, de mês em mês, e eu não sei porquê. É sempre do lado direito, então é uma coisa que eu não tô conseguindo, por exemplo, sentar na minha cama sem gritar de dor. Então, eu tô tendo que ficar, né, mudando de posição, mais deitada. Então, preciso fazer um update? Preciso. Falei, vou fazer desse jeito. E é isso. E nesse update eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre A Biblioteca da Meia-Noite, que eu comecei a ler. Eu estou já, acho que em quase 20%. Tá sendo uma leitura muito fluida, muito rápida, muito gostosa. Aqui a gente vai conhecer a Nora Seed. A Nora Seed
ela tem 35 anos e tudo que podia dar errado na vida dela deu. Ela sente que ela fez todas as escolhas erradas, ela sente que não sobrou nada pra ela, ela sente que ela perdeu todo mundo que era importante na vida dela, e a Nora Seed chega no momento em que ela decide tirar a própria vida. Só que, antes disso, ela vai chegar em um local que fica entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite. E na Biblioteca da Meia-Noite existem, assim, infinitos livros que vão mostrar como teria sido a vida dela se ela tivesse feito escolhas diferentes. Gente, esse livro, ele é muito rápido, ele tem capítulos muito pequenos, então isso traz ainda mais um dinamismo na história. Tá sendo, assim, muito prazeroso de ler e ao mesmo tempo tá sendo difícil, porque eu tenho distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Eu tenho a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho síndrome do pânico. Eu sou neurodivergente, me encontro no espectro autista. E, gente, eu já passei por muitas dessas coisas. Eu já tive pensamentos como os da Nora. E, às vezes, de vez em quando, acontece. Ainda. É uma batalha que dura aí diariamente, que vai ser pro resto da minha vida. Então, tá sendo muito interessante ver aqui a Nora, porque eu acho que todo mundo tem essas perguntas, esses e se da sua vida, sabe? Ai, e se eu tivesse tomado aquele caminho ao invés de ter tomado aquele? E se ao invés de eu ter feito isso, eu tivesse feito aquilo? Sempre tem. E ela vai ter a oportunidade agora de ver como seria, né, esses e se eles se concretizassem. E é muito interessante porque o primeiro livro que ela tem acesso, na verdade, não é um livro mostrando aí os caminhos diferentes dela. É um livro do arrependimento, em que ela vai ler todos os arrependimentos que ela teve e mostra como esses arrependimentos, as páginas, os capítulos vão aumentando conforme ela vai ficando mais velha. E isso mostra como a gente, né, como ser humano, a gente tem aí muitas questões. Todo mundo tem. E essas coisas ficam martelando na nossa cabeça. É engraçado porque esses arrependimentos que ela tá lendo, muitas vezes eles se contradizem. Então, por exemplo, em um é assim, ai, me arrependo de não ter tido filhos, ou eu me arrependo de não ter filhos ainda. Tem coisas tipo, eu me arrependo de não ter casado com aquele cara, mas ao mesmo tempo eu me arrependo de, em algum momento, ter querido casar com aquele cara, sabe? As coisas vão se contradizendo. Isso é muito interessante porque mostra como a nossa mente funciona. Como os nossos arrependimentos, eles também são flexíveis. Eles também mudam. E hoje de manhã eu tive uma crise. De repente me veio tudo. Eu acho que foi exatamente porque eu li o livro do conforto e aí a Biblioteca da Meia-Noite. Porque fez com que eu pensasse muito na minha própria vida. E isso não é ruim. Foi só, assim, um momento que foi muito overwhelming, sabe? Tipo, ele pesou muito. Teve muita coisa ao meu respeito nessas histórias, nessas páginas que eu li. Mas eu estou adorando, gente, adorando a leitura da Biblioteca da Meia-Noite, tá? Eu tô no começo da história, mas eu consigo plenamente entender por que esse é um livro, assim, favoritado, né, pra tanta gente, porque ele é um livro que você vai ver a história da Nora e isso vai fazer com que você reflita a respeito da sua própria vida, que você vai se ver perguntando, né, sobre a sua vida, sobre as escolhas que você fez, sobre o que você teria feito de diferente e se as coisas estariam diferentes, como elas estariam, e são respostas que a gente nunca vai ter, mas a Nora vai. Tá sendo, assim, muito interessante, impressionante, assim, acompanhar essa história. Com certeza eu venho aqui dando updates pra vocês sobre o que eu estou achando, mas até agora, gente, que livro! Olá, leitores! Estou aqui, sei que tá meio escuro, mas é porque eu tô só com a lâmpada aqui do meu lado ligada. Eu não apareci por aqui esses dias, hoje é dia 14, porque eu tive um problema nas costas. E amanhã eu vou no médico, vou ver isso, tudo certinho. Então, eu passei a semana fazendo as coisas que eu precisava fazer, mas de uma forma mais tranquila, pra não sobrecarregar muito a dor que eu tô nas costas. E vim falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite.
Eu estou em 56%. Está me impactando demais essa leitura. Tanto que às vezes, do nada, eu me pego chorando. Primeiro porque eu me identifico muito com a Nora, que é a protagonista, a Nora Seed, que sente que fez todas as escolhas erradas, sente que não tem nada na vida dela, sente que se ela morrer não faz diferença pra ninguém, e ela acaba decidindo tirar a própria vida. E aí ela vai parar num lugar, que é a Biblioteca da Meia-Noite, onde ela está entre a vida e a morte, e ela tem a possibilidade de encontrar aí múltiplas vidas onde ela estaria agora se ela tivesse tomado decisões diferentes. Nesse momento, ela tá numa vida que ela tá gostando, que ela percebeu coisas que ela não tinha percebido antes, né? E que foi aí um grande momento de realmente ter aí uma epifania que é importante na história. Mas eu tinha uma teoria, e não sei se essa teoria vai se realizar. Como esse é um vídeo de leituras, não seria nem nada assim, tá? Não é uma teoria, não é exatamente um spoiler. Mas eu fico pensando que os livros, eles são verdes. Cada um com uma tonalidade de verde. Tanto que a capa do livro no Brasil, ela é assim, sabe? São vários livros verdes. E o nome dela é Nora Seed. E seed, a tradução, é semente. Então é interessante isso. Ela chegou até a fazer uma comparação aqui com uma árvore que vai aí tendo seus galhos, que são aí as decisões, e desses galhos tem pequenos galhos e por aí vai. E eu acho que existe uma correlação disso, sabe? Do nome dela ser seed com semente, com essa coisa de crescer e de tomar diversos rumos. Cara, foi muito complicado porque eu comecei a ler esse livro e aí eu recebi uma notícia bem ruim, bem impactante, que mexeu demais comigo, que foi que um grande amigo meu da época de escola, a gente realmente era muito amigo, sabe? Tinha um grupinho ali de 4 pessoas que a gente sempre andava junto, a gente tava sempre rindo, a gente tava sempre fazendo os trabalhos e tudo mais. Eu não tinha tanto contato com ele, né, hoje em dia, então eu não sei o que ele estava passando, mas ele acabou tomando aí a mesma decisão da Nora, e foi muito difícil. Então por isso que eu não li, era pra eu ter lido mais, mas eu não li porque eu não tava bem, e eu tive muitas crises de choro. Gente, depressão não é bobagem, tá? Depressão não é algo pra ser tratado com descaso, não é algo pra ser ignorado, não é frescura, é uma doença real que mata muita gente. Eu já perdi algumas pessoas na minha vida por causa disso. E é difícil porque, assim, todos nós temos fases difíceis. Depressão é uma outra coisa. Sempre vai ter alguém pra falar assim, ah, mas eu também fico triste. Todo mundo fica triste. É a vida, é parte de ser humano. Mas a depressão, ela come você. Eu tô lendo, né, a Biblioteca da Meia-Noite, mas recentemente eu li aí o meu primeiro livro do Matt Haig, que foi o livro do conforto. E tem uma frase que marcou muito pra mim, que ele fala que a dor é egoísta, que as outras pessoas não têm que pensar que não, que a gente tem que estar bem, que a gente tem que pensar nelas naquele momento, que a gente tem que estar bem por causa delas, que a gente tem que... Porque a dor, ela sempre é egoísta, não importando que tipo de dor, seja física ou mental. Por quê? Porque a gente tá ali e a gente tá sentindo aquilo. Eu tenho, né, vários distúrbios, e aí tudo que aconteceu, e ao mesmo tempo tá lendo esse livro, tá me fazendo refletir muito, porque é uma batalha diária que ela não tem fim, e isso pode ser muito exaustivo, porque é algo que tá ali todos os dias. É interessante ver aqui, por exemplo, através dos olhos da Nora, ela escolhendo diversas vidas, sabe? A vida com que ela se casou com aquele cara que ela não tinha se casado. Ou se ela tivesse seguido tal carreira. Se ela tivesse feito o que os pais dela queriam que ela fizesse. E você vai vendo esses desdobramentos e você vai vendo como nenhuma vida é perfeita. Todas elas
ela vai ter momentos ruins e de frustração. Mas é bem chocante ver ela indo para essas vidas que ela passou anos e anos e anos se arrependendo de não ter seguido tal caminho, de não ter feito isso, de não ter feito aquilo. E ela chegando e falando assim, cara, eu passei tantos anos, sabe, me remoendo por isso. E ao mesmo tempo você vai vendo ela não sabendo ainda o que ela quer na vida dela. Porque é uma coisa que acontece com a gente. Quando a gente tá pensando em outras gerações, por exemplo, a gente tem essa ideia de que, porque, sei lá, na época do meu avô, quando ele já tinha a idade que eu tenho, já tava casado, já tinha 3 filhos, já tinha o emprego que ia ficar pro resto da vida. Gente, a gente é uma outra geração. A gente não tem nada certo, tá tudo bem. A gente acha que a gente tem que estar com a vida resolvida, que a gente tem que ter certeza de tudo. E a incerteza, que é aí o grande princípio da ansiedade, ela faz parte de tudo. Isso também no outro livro, né, do Matt Haig, do livro do Conforto, ele fala muito sobre isso, sobre, cara, você tá vivo nesse momento, aqui, é a coisa mais aleatória possível. Porque dependeu de bilhões de pequenas escolhas, pequenas coisas que foram acontecendo para que você pudesse estar vivo hoje. Desde que o mundo é mundo. Sério, esse livro tá me fazendo pensar muito e refletir bastante sobre a vida, sobre como tudo é complicado, como as coisas em boa parte do tempo não estão bem e como tá tudo bem a gente não saber, sabe? A gente não entender o que tá acontecendo com a gente não entender o que acontece com outras pessoas, a gente não entender a vida, a morte, o amor e assim, faz parte. Filosofei muito, né, gente, aqui, mas é só isso mesmo, eu só tô, assim, muito, muito reflexiva. E convido também você a pensar um pouco sobre tudo. Muitas vezes a gente foge dos nossos pensamentos e às vezes quando a gente encara eles, a gente encontra algumas coisas que a gente não esperava. É isso, gente. Conforme eu for terminando, eu acho que eu termino esse livro esse final de semana ainda. E aí eu vou contando pra vocês o que eu estou achando. Olá, leitores! Eu vim dar um update. Hoje já é dia 16. Estava dormindo, mas acordei porque estou com os olhos muito ressecados, então tive que ligar o modificador de ar, tomar remédio para alergia e esse tipo de coisa. E vim dar um update sobre a Biblioteca da Meia-Noite, algumas reflexões e o meu dia. Eu ontem li assim muito. Eu peguei algumas horas para ler a Biblioteca da Meia-Noite. Falta exatamente 40 páginas para eu terminar. Gente, o ano passado para mim foi um ano muito difícil, um dos mais difíceis da minha vida. E foi um ano que foi tão difícil para eu me manter em pé que eu focava muito no trabalho para não ter que pensar em outra coisa, sabe? Pra não ter que lidar com muita coisa que tava na minha cabeça. Isso acabou aí piorando a minha questão de produtividade tóxica, dessa coisa que eu preciso trabalhar, não só porque eu sentia que eu precisava fazer esse trabalho, como eu sentia que isso de alguma forma me tirava ali dos meus pensamentos. E eu machuquei as costas recentemente. Aconteceu algumas vezes esses últimos meses, inclusive, no mesmo lugar. Na verdade, é porque eu tenho um osso quebrado no final da coluna, e aí isso torna mais fácil de acontecer esse tipo de coisa. Eu tava com bastante dor essa semana, e estou tendo, né, alguns problemas de muita alergia, sinusite, sabe, dor de garganta e tudo mais. E precisava ir no médico ontem, dia 15 de manhã. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Então, antes de ir no médico, eu não consigo dormir. Então, eu falei, o que eu vou ficar fazendo nessas 4 horas? Eu falei assim, vou ler bastante de A Biblioteca da Meia-Noite. E, gente, a Nora Seed, ela é uma personagem que eu acho que ela funciona tanto porque todo mundo vai, de alguma forma, de alguma maneira, vai se identificar com ela. Por que eu falo isso? Porque a Nora é uma mulher que ela tem muitos arrependimentos, que ela sente que ela fez escolhas erradas na vida, e quem de nós não pensa assim? Isso é uma coisa humana, né? Você olhar pra trás e você pensar assim, e se eu tivesse feito isso ao invés daquilo? Como que as coisas estariam? E imaginar esses e se's, sabe? E eu gosto muito desse tipo de história. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, onde um personagem ele tem a chance de ver como seriam essas outras escolhas. E é uma coisa que nos leva a pensar que frustração existe sempre. Tristeza existe sempre. Decepção existe sempre. São coisas que sempre vão
existir, porque faz parte da vida. Ninguém vai ter a vida perfeita, ninguém vai ser 100% feliz. E precisa existir um contraste, né? No livro do conforto, o próprio Matt Haig, ele fala que nos momentos mais difíceis dele ter que lidar com seus distúrbios, também foram os momentos que ele mais enxergou beleza no mundo. Porque uma coisa minúscula se tornava, assim, a coisa mais inacreditável, que fazia tudo valer a pena. E eu mergulhei nessa história ontem, sabe? Tanto que eu falei que tô já no finalzinho. Já falei pra vocês como eu vivo uma batalha constante, né? Contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico. Lembrando, gente, que eu já fiz terapia por muitos e muitos anos. Eu tenho acompanhamento médico em questão de saúde mental desde que eu tinha 15 anos. Isso não é um problema. Só que eu também aprendi que essas coisas nunca vão 100% embora. Tem um tipo de depressão que não é a depressão mais comum. Tem o distimia, que é uma depressão geralmente um pouco mais branda e que ela existe desde sempre em você e vai existir desde sempre. Que você acaba fazendo com remédios e terapia e tudo mais é controlar. Então, eu fui no médico hoje e eu tava com tudo isso na cabeça, sabe? Tudo isso que aconteceu com a Nora, tudo isso que eu me vi nela. Contei pra vocês que essa semana eu tomei aí um baque, porque um amigo da escola acabou perdendo essa mesma batalha, sabe? Que eu também estou há muitos anos e que, infelizmente, outras pessoas importantes na minha vida também perderam. Mas, enfim, fui no médico. Ele fez ali os procedimentos que precisava fazer. Eu comecei a contar pra ele, basicamente, né, de como eu tenho me sentido desde o ano passado. Foi uma coisa assim natural que veio. Eu não pretendia falar sobre isso, sabe? Ele falou assim, tá, digamos que antes do remédio que você toma e tudo mais, você tava assim, 10, no pior. Como você está nesse momento? Eu falaria sinceramente, depois de tudo que eu passei no ano passado e no começo desse ano, 8. E aí ele falou assim, desde quando você se sente assim? E aí eu falei, desde sempre. E aí ele falou assim, e quando você pretendia me contar? Eu falei assim, eu não pretendia, na verdade, porque pra mim esse é o meu normal, sabe? É uma coisa que eu vivo diariamente, desde que eu me entendo por gente. E aí eu comecei a chorar. Eu não sou uma pessoa que eu choro na frente das outras pessoas. Não sei, eu tenho um bloqueio. Eu lembro que até hoje eu só chorei de verdade na frente dos meus pais, do Matt e da minha melhor amiga. Tenho uma trava pra chorar na frente de outras pessoas, mas eu comecei e eu não conseguia parar, sabe? E aí ele falou assim, mas não deveria ser normal. É normal sim você ter momentos de tristeza, de dores, de decepções, de frustrações, mas viver assim diariamente é algo muito pesado. E aí ele mudou alguns dos meus medicamentos para medicamentos que eu nunca fiz uso antes. É complicado, gente, quando a gente fala de saúde mental e medicamentos, existe aí uma base muito complicada de saber o que funciona para uma pessoa e o que não funciona. Acaba sendo muito mais apontado nisso. Mas é o mesmo que acontece com problemas que a gente tem físicos. Sabe, por exemplo, eu com o tempo, eu aprendi que tem alguns remédios que eu não posso tomar, que eu tenho alergia, sabe? Que a minha cara incha, fica totalmente cheia de bolinha, coça, de escama. E isso foi uma coisa que eu só fui saber depois de tomar e ver que não funcionava pra mim. E o remédio também faz isso, sabe? Quando é sobre saúde mental. Então, vai ser assim, uma nova experiência, que vai ser difícil porque leva um tempo pra química do seu cérebro assimilar, entender tudo o que tá acontecendo, entender esses novos medicamentos. São medicamentos que eu nunca usei antes, né? Eu falei pra ele todos os quais eu me tratei à medida dos anos, e a eficácia de cada um, né, o quanto funcionou, o quanto não funcionou. Então ele me passou esses remédios, também me passou um remédio mais forte. Eu não quero falar sobre, né, detalhes assim. Eu falo muito, gente, sobre saúde mental, eu sempre fui muito aberta a esse respeito, porque eu acho que não é uma coisa ruim. Não é ruim ser vulnerável, não é ruim falar assim, olha, eu preciso de ajuda, e muito menos é ruim passar a mensagem de que você não tá sozinho, porque eu sei que tem muita gente que se sente como eu. Então, eu quero pedir de coração que se você se sente assim, busca ajuda. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque muitas vezes primeiro a gente tenta buscar ajuda com familiares, com amigos, e isso nem sempre dá certo, porque essas pessoas podem tratar, né, essa coisa que você está sentindo como um descaso, como frescura, como não é nada demais, tentar comparar a como eles se sentem quando se sentem tristes com alguma coisa. Só que, de verdade, se você sente que você precisa de ajuda e você não tá conseguindo, busque essa ajuda médica.
Em todas as profissões, gente, existem indivíduos que sabem lidar com outras pessoas, pessoas que não sabem. Então, também vai ter aí uma tentativa que você vai ter que fazer para encontrar um médico que você sinta que tá, de fato, atendendo às suas expectativas e te ajudando. Mas vai fundo, você merece. Você merece continuar vivendo, você merece continuar vendo as coisas boas do mundo, lendo tantos livros maravilhosos e assistindo filmes incríveis. Você merece ser feliz. E a única maneira de você conseguir isso é nos momentos que você sentir que você tá numa corda bamba, você gritar por ajuda, antes que você escorregue e caia. Todos nós somos, em algum aspecto, em algum nível, a Nora Seed. Todos nós, em algum momento, a gente acaba tendo algum pensamento ruim, a gente acaba se sentindo um lixo, achando que não tem por que continuar vivendo, achando que ninguém se importa. Só que se a gente não busca ajuda nesses momentos, quando eles começam a se tornar frequentes, a coisa pode ter um desenrolar muito ruim. Então, por favor, por mim, tô aqui lutando diariamente há 30 anos com essa batalha, que não é fácil, mas eu quero pedir encarecidamente que vocês busquem ajuda, tá bom? Eu sei que era pra falar sobre o livro, não falei muito, mas também teve muito a ver com tudo que eu senti lendo esse livro. Estou chegando no final, já sei qual é a quarta missão. E, gente, eu não sei, não faço ideia de que livro que eu vou pegar pra essa quarta missão. Mas que o amanhã cuide do amanhã, não é mesmo? Agora vou terminar a Biblioteca da Meia-Noite. Olá, leitores! Hoje é dia 18, estou com o cabelo completamente maluco, acabei de acordar e vim contar pra vocês que eu finalizei a Biblioteca da Meia-Noite. Gente, foi o primeiro livro 5 estrelas favoritado do ano. Eu não conseguia parar de ler. Era pra eu ter lido ele mais devagar, porque eu tava fazendo parte de uma leitura conjunta, né? E calhou de ser, né, como eu já falei pra vocês, no momento em que eu tava precisando desse livro. E foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso, foi uma leitura incrível. E até agora, pelo menos, né, ainda estamos basicamente no meio de janeiro, mas por enquanto a melhor leitura que eu fiz esse ano. E vou começar, né, a quarta missão da divisão dos hackers da Emily V. Acontece que o desafio é ler algum livro que tenha na capa algum cenário. Então, seja a casa, seja uma floresta, seja o que for. E isso é difícil, porque eu achei que eu tivesse mais livros assim aqui. E aí eu acabei resolvendo ler o último livro dos Bridgertons, que é o A Caminho do Altar, da Julia Quinn. É o último que falta, é o livro que é focado na história, né, de amor do Gregory. E ele tem, né, como todos os livros dos Bridgertons, tem sempre ali uma moça na capa com um casarão, né, então se encaixa. E talvez seja o último livro que eu vá ler. Achei que era uma boa, sabe, eu não tô num momento muito legal, eu tô num momento de que eu tô tendo que tomar novos remédios, eu tô tendo que me acostumar com, né, essa nova rotina de como isso tá me afetando. E então ler algo leve vai ser muito bom, sabe? Então eu achei que foi uma boa escolha da minha parte ter resolvido ler um livro da Julia Quinn pra já finalizar os Bridgertons, porque este ano eu quero ver se eu pego pra ler Tessa Dare. Eu quero fazer isso assim todo ano, sabe? Pegar uma nova autora que eu não conheço, de romance de época, e focar nela, sabe? Então, como foi aí basicamente o último ano, foi muito focado em Julia Quinn. Este ano, assim que eu terminar A Caminho do Altar, eu quero ver se eu pego Tessa Dare. Por enquanto é isso, gente. Vou dando updates, né? Se esse vai ser o último livro que eu vou ler nessa maratona, se não vai, veremos. Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia 23, domingo, e a maratona literária acabou oficialmente. E assim, eu precisava finalizar esse vlog, porque vai ao ar ainda essa semana, e eu não terminei de ler ainda o último livro que eu pretendia ler durante a maratona, que é o A Caminho do Altar, mas eu já li uma boa parte dele e antes do vídeo sair eu vou ter terminado, então vou falar um pouquinho aqui do que eu achei, pelo menos até agora. A Caminho do Altar, ele vai contar um pouco sobre o último dos filhos dos Bridgertons, né, da família Bridgerton, que ainda está solteiro, que é o Gregory. E o Gregory, diferente dos outros irmãos, ele não tem essa coisa que ele não quer se comprometer, ele não quer se apaixonar. Não, ele cresceu numa família em que todo mundo foi se juntando ali, foi se casando por amor. Então ele acredita muito no amor. E
E um belo dia, ele se apaixona à primeira vista por uma mulher, a Hermione Watson. E, assim, no momento, ele olha pra ela e percebe que ela é o amor da vida dele. Só que essa mulher, ela é muito bonita e todos os homens são apaixonados por ela. E ela, na verdade, é apaixonada pelo secretário do pai dela. E a melhor amiga da Hermione, a Lucinda, ela percebe que isso não vai dar certo, porque tem toda essa questão ali na história de classes diferentes. Então, ela fala que ela vai arranjar, né, um marido ali que esteja no mesmo nível social da Hermione. E ela acha que o Gregory é o melhor partido e vai tentar juntar os dois. Só que, lógico, o que vai acontecer, gente? Lucinda e Gregory vão acabar se apaixonando. E assim, é um plot previsível? É um plot muito previsível. Mas, gente, histórias de amor muitas vezes são previsíveis, né? Então tá tudo bem. E eu tô achando, assim, pelo menos até agora, que já tá chegando no final, um bom entretenimento. Eu tô gostando dos personagens. Eu no começo achei que eu não fosse gostar tanto do Gregory, mas eu tô gostando dele. Tô gostando bastante da Lucy também. E até da própria Hermione, que é meio que uma personagem secundária. Então, né, Julia Quinn é sempre aquele livro fácil, rápido de ler, você devora de uma vez. E eu sei que tem mais um livro depois desse, que seria aí um 9º livro, que, pelo que eu vi, é meio que uma continuação da história do Simon e da Daphne. Mas eu não lerei, gente. Eu vou encerrar os Bridgertons com A Caminho do Altar, porque eu não gostei do que eu. A Daphne é uma das personagens que eu menos gosto nas histórias. Então, assim, gente, melhor deixar pra lá. Gente, só quero fazer um adendo. Se vocês ouvirem um cachorro latindo, é porque eu tenho um vizinho extremamente responsável, que eu já comentei, já falei com o pessoal aqui do prédio, que ele deixa o cachorro do lado de fora e sai, e o cachorro fica latindo, fica chorando, fica sozinho. Então, assim, né, vamos ver se eles tomam alguma providência. E conversam com esse vizinho, porque não tá dando certo. Eu fico com muita pena do cachorro. Mas é capaz de vazar aqui um pouco na gravação, gente. Então, voltando para o assunto dos livros, as 4 leituras e as 4 missões que eu concluí até agora foram: a primeira era um livro que se passasse a história, né, no nosso mundo, mas que tivesse elementos mágicos. E aí eu juntei o útil ao agradável e li o Dissolving Classroom, a sala de aula que derreteu. E, gente, foi a primeira leitura que eu fiz no ano. Foi um 5 estrelas, eu adorei. Temos, né, Junji Ito fazendo as suas bizarrices, como sempre. Um grande livro, comecei o ano com um 5 estrelas, então foi ótimo. Comecei bem a maratona e comecei aí com uma ótima leitura. Depois eu li o livro do conforto, já que era aí um livro que precisava ser lido, que saísse fora da minha zona de conforto. E engraçado porque esse livro ele me tirou da zona de conforto num primeiro momento, já que ele é um livro de não ficção e mais voltado para autoajuda, e no final acabou sendo um livro que me trouxe muito conforto, sabe? Porque eu me vi muito nos dilemas que o autor traz a respeito de depressão, de ansiedade, de pânico. Então, foi um livro, assim, que foi 4 estrelas. Eu adorei ter lido. Foi uma experiência diferente, né, do que eu costumo ler, e foi ótima. Depois, também unindo o útil ao agradável, a terceira missão era ler um livro aí muito bem recomendado por pessoas que têm gostos parecidos com o meu. E muitos booktubers que eu assisto colocaram no ano passado como uma das melhores leituras A Biblioteca da Meia-Noite, também do Matt Haig, como livro do conforto. E eu já estava participando de uma leitura conjunta, né, com a Gláucia, do Alegria Literária, e outras leitoras. E aí eu falei assim, quer saber? Vou colocar no desafio, né, da Maratona Literária de Verão. Gente, esse livro, 5 estrelas, favoritado. O primeiro favoritado do ano. Foi um livro que ele apareceu na minha vida na hora certa. Eu li ele no momento que eu precisava ter lido. Ele mexeu muito comigo. Eu amei cada segundo dessa história. Eu amei tudo que vai acontecendo aqui. Eu amei como o autor, ele não traz nenhum tema novo, né? Ele traz muito sobre arrependimento, sobre decisões, sobre escolhas. E, ao mesmo tempo, ele trata isso de uma maneira bem especial, bem dinâmica, bem simples, bem gostosa, que você vai se identificar com a protagonista e no final você vai se pegar repensando sobre a importância da vida e de como a própria vida traz
traz aí diversas possibilidades e pode mudar o nosso jeito de enxergar o passado, o presente e o futuro. Então, 5 estrelas, favoritado. E por último, né, ainda não terminei, mas terminarei, A Caminho do Altar, da Julia Quinn, que achei aí um bom entretenimento. Não vai ser, pelo jeito, o meu livro favorito, né, da Julia Quinn, ainda continua sendo Conde Enfeitiçado, mas este é o último livro dos Bridgertons que eu pretendo ler, e como uma experiência eu gostei, eu achei que foi divertido, eu achei que foi leve, eu achei que ele é um livro que ele não trata de temas tão pesados quanto os outros, então eu acho que, no geral, assim, pra mim, é uma boa maneira de finalizar, né, essa série que eu estou lendo, que eu dei início lá no final de 2020 e que agora, né, eu estou aqui terminando com esse. Então, lógico, na hora de editar eu vou colocar quantas estrelas foram, por enquanto eu não fechei ainda. Mas essas foram as 4 leituras que eu realizei durante a maratona literária de verão. Fiquei muito feliz porque, primeiro, eu costumo ler livros que eu acabo gostando. Eu me conheço muito bem pra saber, assim, no geral, se eu vou gostar de um livro ou não. E nas maratonas, principalmente, né, nas maratonas que o Vitor, ele faz, eu geralmente também tenho bastante sorte de escolher livros muito bons. No começo eu até esperava que eu fosse concluir todas, né, as 6 leituras, os 6 desafios, mas aconteceu muita coisa nessas últimas 2 semanas, então eu acho que assim, deu certo. Apesar de eu não ter conseguido concluir todas as missões, eu li bastante coisa boa, bastante coisa que me fez refletir e que eu precisava ter lido agora. Então foi aí um ótimo começo de ano, foi uma ótima maratona. Então, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Se quiserem continuar conversando comigo a respeito de literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você leu aí durante a maratona e se você participou da maratona literária de verão. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.